Capítulo 9. A praga da peste nos animais. 1. Depois o Senhor disse a Moisés: Entra a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo, para que me sirva. 2. Porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os destiveres. 3. Eis que a mão do Senhor será sobre teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. 4. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. 5. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. 6. E o Senhor fez esta coisa no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu, porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. 7. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum, porém o coração do Faraó se endureceu, e não deixou ir o povo. 8. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai vossos punhos cheios da cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos do Faraó. 9. E tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna que arrebente em úlcera nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. 10. E eles tomaram a cinza do forno, e puseram-se diante de Faraó, e Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna que arrebentava em úlcera nos homens e no gado. 11. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna em os magos e em todos os egípcios. 12. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. As ameaças de Deus. 13. Então disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo, e põe-te diante de Faraó, e dize-lhe: Assim diz o meu Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo, para que me sirva. 14. Porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. 15. Porque agora tenho estendido minha mão para te ferir, a ti e ao teu povo com pestilência, e para que sejas destruído da terra. 16. Mas deveras para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. 17. Tu ainda te levantas contra o meu povo para não os deixar ir? 18. E eis que amanhã por este tempo farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. 19. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. 20. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. 21. Mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor ao seu coração, deixou os seus servos e o seu gado no campo. A praga da saraiva. 22. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. 23. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva. E fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. 24. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. 25. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo,
desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. 26. Somente na terra de Gozém, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. 27. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e disse-lhes: Esta vez pequei. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. 28. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. 29. Então lhe disse Moisés: Em saindo da cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. 30. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. 31. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na cana. 32. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. 33. Saiu, pois, Moisés de Faraó da cidade e estendeu as suas mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. 34. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, continuou a pecar, e agravou seu coração, ele e os seus servos. 35. Assim, o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés.